Mais um vídeo que eu tenho que gravar aqui no canal com a luz vermelha acesa, com o red flag ativado. Porque essa notícia que acabou de sair na manhã dessa sexta-feira, esse não era um vídeo programado aqui pro canal, dá conta de que o Real Madrid renovou o contrato com Carlos Ancelotti. Aqui, ó. Já eu vou ler para vocês, é um comunicado oficial, não é nenhuma especulação, não é nenhum achismo, é oficial. O Real Madrid prorrogou o contrato do Ancelotti por mais um ano. Vai até agora o meio de 2026. A CBF é uma vergonha. Que papelão. Aí você deve estar falando assim, André, mas por que você está gravando isso aqui num canal de Fluminense? Se você não está em Nárnia e não caiu no céu agora, aqui na Terra, você sabe que o Fernando Diniz é o técnico da seleção brasileira, né? E segundo o ex-presidente da CBF, agora afastado, Edinaldo Rodrigues, o Diniz ficaria até o meio do ano, faria essa transição para que o Ancelotti assumisse no meio de 2024. Agora eu te pergunto, quem será o técnico da seleção brasileira? Será que o novo presidente, que ninguém sabe, ninguém faz a mínima ideia de quem será, porque a CBF vai ter novas eleições para definir o futuro presidente da instituição, será que esse futuro presidente contará com o Diniz? Efetivará o Diniz até a Copa do Mundo? Curioso, muito curioso. Que a imprensa que estava dando pancada até pouco tempo atrás agora no trabalho do Diniz na seleção brasileira, pelos péssimos resultados que ele estava tendo com a seleção, a partir de agora já estão pedindo a efetivação do Fernando Diniz. E deixando claro que o Diniz, sendo efetivado na seleção brasileira, ele não poderá acumular cargos. Ele não poderá ficar no Fluminense e na CBF. Por que será, né? Por que será? É de conhecimento, como o nosso presidente Mário Bittencourt fala, é de conhecimento público e notório que o grande diferencial desse time do Fluminense é o dinizismo. É o trabalho do Fernando Diniz. Entre erros e acertos, o saldo positivo é muito maior. Se assim não fosse, a gente não teria conquista da Taça Libertadores. E a grande mídia, sabendo disso, quando eu falo grande mídia, tá? Eu tô falando aquele nicho da Fla Press, que é muito forte e atuante. E você sabe disso. Já tá começando a fazer campanha. Não diferente, o nome Diniz já é trending topics nas redes sociais. Muito preocupante essa situação, galera. Muito preocupante, porque o nosso planejamento para 2024, ele tá todo em cima da permanência do Diniz. A contratação de jogadores como o Renato Augusto, por exemplo, ela tá muito baseada em cima do que o Diniz pensa. Para um jogador com as características, a idade e as condições físicas do Renato Augusto. Perder o Fernando Diniz agora seria trágico para o nosso planejamento. Eu não consigo nem imaginar isso. É por isso que o red flag está aceso. Eu não consigo imaginar qual treinador o Mário teria como opção caso o Diniz deixe o Fluminense. Porque não tenha dúvidas, tá? Se o Diniz receber um convite para poder assumir, ser efetivado como técnico da seleção brasileira para uma Copa do Mundo, ele não negará. Pelo menos é nisso que eu acredito. Eu acho muito pouco improvável que ele negue assumir a seleção brasileira de forma efetiva para poder dar continuidade no trabalho na seleção até a Copa de 2026. Até porque ele não teria problema de largar o Fluminense no meio da temporada, deixar o Fluminense na mão. Tá todo mundo de férias. Então, teoricamente, o Fluminense teria tempo aí para efetivá-lo. Aí eu pergunto, cheguei a pensar, eu cheguei a pensar assim, né? Pô, o Mário tem que ligar para a CBF e perguntar qual é a intenção da CBF com o Fernando Diniz, né? Vamos fazer isso, vamos ligar para a CBF. Não, mas peraí. Vai falar com quem? Se a CBF tá à deriva, se a CBF não tem presidente, se a CBF não tem absolutamente ninguém para você entrar em contato e te dar uma resposta. Ó, vamos continuar com o Diniz, não vamos continuar com o Diniz, vamos no Guardiola, vamos no Mourinho, vamos na PQP procurar um novo treinador. Não tem ninguém para você falar.
Eu poderia te dizer aqui que essa é a maior vergonha da história da CBF. Ficar praticamente um ano esperando por um treinador e esse treinador cagar na cabeça da maior instituição futebolística do planeta. Porque a seleção brasileira é a maior instituição futebolística do planeta Terra. É a única seleção pentacampeã mundial. E o que o Ancelotti fez foi cagar na cabeça da seleção e do povo brasileiro. Impressionante, cara. Quem te viu, quem te vê, hein, CBF, seleção brasileira. Mas não é a maior vergonha da CBF, né? Uma instituição que já teve presidente presos, acusados de corrupção. Esperar um treinador em um ano, esse treinador cagar na cabeça da seleção, não tem como ser a maior vergonha da instituição. Mas que é uma das maiores, eu não tenho dúvida. Eu amo a seleção brasileira, galera. Eu adoro a seleção, adoro a Copa do Mundo. A seleção brasileira é que representa o nosso país de mundo afora. É o que faz o Brasil ser muito conhecido internacionalmente. Agora, a confederação, o órgão que controla a seleção brasileira, cara, vou te falar, viu? Chega a dar nojo. Chega a dar nojo. Que papelão fez o seu Edinaldo Rodrigues, que nem presidente da CBF é mais. Então nem pra ele a gente pode cobrar, a gente não pode nem mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, não vai mandar nada. A CBF tá à deriva, tá? Vamos acompanhar aqui, pessoal, com tradução, porque eu falo muito bem espanhol, vocês sabem, tá? Então eu vou traduzir aqui de forma efetiva para você o que tá na tela, ok? Claro que eu botei no Google Tradutor. O Real Madrid e Carlo Ancelotti concordaram em prolongar o contrato do nosso treinador até o dia 30 de junho de 2026. Nas suas 5 temporadas como treinador do Real Madrid, conquistou 10 títulos, 2 Ligas dos Campeões, 2 Mundiais de Clubes, 2 Supertaças da Europa, 1 Liga, 2 Copas do Rei e 1 Supercopa da Espanha. Carlo Ancelotti é o único treinador que conquistou 4 taças dos campeões europeus e que obteve mais vitórias na história desta competição, sendo também o primeiro treinador a vencer as 5 principais ligas europeias. Ele já foi campeão italiano, inglês, francês, alemão e espanhol, tá? Esse é o treinador que a CBF queria, mas que cagou na nossa cabeça, do povo brasileiro, da seleção brasileira, e resolveu renovar aí por mais um ano com a seleção. Com a seleção não, com o Real Madrid, que não deixa de ser uma seleção, né? E como fica o Fluminense? Como fica o nosso planejamento agora? Como o Mário vai contratar, planejar, se ele não sabe se o Diniz vai permanecer ou não no cargo? Para quem o Mário liga na CBF para perguntar quais são as intenções do futuro novo presidente? Bom, eu, se fosse o Mário, existem alguns nomes que vão participar da eleição da CBF, né? Entre eles, o André Sanches, ex-presidente do Corinthians, envolvido lá com política nacional, é um cara muito articulado. Se fosse o Mário, eu pegava o telefone e ligaria para cada um deles. Para cada um dos possíveis futuros presidentes da CBF, se eu não me engano são 3, 4, 5 nomes no máximo, eu ligaria para cada um, mandaria zap, pombo correio e perguntaria: você vencendo a eleição da CBF, quais são as suas intenções com o Diniz? Papo reto, direto. Você tem a intenção de permanecer com o Diniz? Você vai efetivar o Diniz caso você assuma a CBF? Sim, vou. Eu já começaria a planejar. Primeiro, eu torceria para esse cara não ganhar a eleição. Segundo, caso ele ganhasse, eu já começaria a articular um plano B, porque realmente, sem o Diniz, o nosso planejamento vai ficar muito complicado para 2024. E essa é a pior notícia que a gente poderia ter nesse final de ano, tá? A possível perda do Diniz efetivado como treinador da seleção brasileira até a Copa de 2026. Ok, pessoal? Red flag ligado, muita atenção, vamos acompanhar isso de perto, porque o nosso planejamento está em jogo. O Fluminense pode ter que dar uma segurada em contratações, em reforços, porque ele não sabe se ele vai ter o treinador para 2024 ou não. Beleza? Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre tudo isso. Tá legal? Fique com Deus, galera. Forte abraço. Saudações tricolores. Patética, CBF. Patética.